essa filosofia de vida serve para nos inspirar, né? Serve para nos guiar. Então, eu escrevi um pequeno texto, eu vou seguindo aqui o texto. Então, podemos dizer que o estoicismo se reduz a 3 grandes buscas. A primeira é a busca pela paz interior, essa está mais em voga, né? Essa aí a gente está ouvindo mais ultimamente. A segunda é a busca por uma ação ética, uma ação política eficiente, uma boa ação, né? E em terceiro lugar é a busca por uma fraternidade universal. Os estoicos enfatizaram muito o fato de que todos os humanos são irmãos, né? E esse é um ponto fundamental na filosofia deles. E hoje vou me concentrar naturalmente no primeiro ponto, no ponto da paz interior. Para os estoicos, o cosmos é constituído a partir de 2 princípios, um princípio ativo e um princípio passivo. O ativo individualiza e dá forma a cada uma das coisas existentes, enquanto o princípio passivo ele dá corpo a essas coisas todas, né? Essa proximidade com certos princípios da filosofia oriental não é casual. Muitas pessoas já notaram essa proximidade, dessa questão do princípio ativo e passivo, como parece um pouco o taoísmo, né? Parece um pouco outras filosofias orientais. Isso não é à toa, porque o estoicismo é uma filosofia que nasceu no Oriente. O fundador dele é o Zenão de Cítio, que não é um grego, é um fenício, é um africano fenício. Então, isso ainda não foi comprovado, mas muitos especulam, tem muitos livros sobre isso já, estabelecendo essa relação entre o budismo e... Ups, deu um problema aí qualquer. O budismo e o cinismo, o budismo e o estoicismo e outras filosofias orientais. Pois bem, então, para os estoicos, a alma é o princípio ativo que está no ser humano. Então, da mesma forma que com todas as demais coisas do mundo, o ser humano é constituído por um princípio ativo e um princípio passivo. E esse princípio ativo, no caso do homem, é a sua própria alma. E eles entendem a alma como fluindo pelo corpo todo. A alma é um corpo que flui e anima o corpo todo, certo? E então o ser humano é uma dupla realidade, né? Uma realidade, por um lado, do corpo físico, biológico, podemos dizer assim, e, por outro lado, o corpo-alma, que é divino, certo? É uma dupla de filiação ao qual o epiteto se refere. Nós somos, por um lado, natureza animal, certo? Compartilhamos com os demais animais esse corpo, esse modo de ser, e, por outro lado, também somos natureza divina, por causa da nossa substância pensante, por causa da nossa alma, que é capaz de compreender, que é capaz de interpretar o mundo, certo? Agora, de acordo com a natureza, essa alma tem que ter um fluxo, um bom fluxo, eles chamam de euroia, que eu é grego, em grego euroia é fluir, não fluxo. E ela, como ela está em contínuo movimento dentro do corpo, é preciso que esse movimento não seja obstruído, porque se esse movimento é obstruído, nós sentimos isso como sofrimento, certo? Então, e esse sofrimento, para os estoicos, são as paixões ruins, certo? Então, o obstáculo para a serenidade na alma, no ser humano, é esse sofrimento, essas paixões ruins que habitam o ser humano. E o que são elas propriamente? Né? O que são essas paixões? Né? Nós podemos dizer que as paixões são a nossa primeira realidade, certo? Porque antes de vermos as coisas, vemos as coisas de acordo com o nosso olhar, certo? Então, o nosso olhar deixa sua marca nas coisas. Nós não temos acesso às coisas enquanto elas mesmas, as coisas puras, né? Nosso acesso a elas já é as coisas para nós, as coisas marcadas pela nossa experiência delas mesmas, né? Então, nesse sentido, as paixões são a nossa primeira realidade, uma realidade inquestionável, porque não podemos duvidar delas, da sua realidade. Podemos duvidar, como Descartes, né, da existência das coisas, podemos fazer a dúvida metafísica, mas não podemos duvidar das nossas próprias paixões. Isso não é possível. Né? Se eu estou apaixonado por alguém, como posso duvidar que eu estou apaixonado? Não interessa aqui se a paixão é boa ou ruim, mas o fato da paixão é inquestionável. Se eu tenho raiva de alguém, como que eu vou questionar que eu tenho raiva ou não? Né? Se eu estou sentindo a raiva, eu tenho a raiva. Então, nesse sentido, a paixão é a nossa primeira realidade, porque podemos questionar a existência de tudo que nós estamos experienciando. Podemos
Oi? Fernanda, tira meu suco dali. Né, gente? Sobre as paixões. Então, eu coloquei na minha vida muitas conexões pautada principalmente na realização. Então, o que é essa realização? A partir do momento que eu tomei consciência das minhas emoções, dos meus pensamentos e principalmente daquilo que eu estou vivendo, eu comecei a transformar a minha vida. E o Aldo, na hora que ele começou a falar sobre as relações e principalmente sobre os sentimentos, presta atenção. Cada uma dessas sabedorias que a gente vai percebendo e vai começando a internalizar elas. A partir do momento que nós começamos a entender o que representa cada uma dessas emoções, nós começamos a curar a nossa existência. Por isso, quando a gente criou o Festival de Cura, a gente não falava de uma cura, de uma doença ou de uma pandemia. Nós estávamos falando de uma cura da consciência. E quando a gente tem consciência, nós vamos aprender, inclusive, a curar o nosso próprio corpo. O corpo, ele vem de uma consciência. E se nós aprendemos a olhar para aquilo que nos enferma, verdadeiramente nós vamos entender que a maioria dessas loucuras que acontecem no mundo, elas partem aqui, ó, de dentro de nós mesmos. Então, eu sinto, sabe, galera, que se vocês estão ouvindo aí, quanto mais você puder acessar a consciência divina, quanto mais vocês puderem acessar a consciência mental e a consciência emocional de vocês, mas vocês vão estar conectados com essa fonte mantenedora. Imagina que 95% das doenças, elas são psicossomáticas. Imagina. Se são 95% dessas doenças psicossomáticas, elas partem de onde? Elas partem principalmente dessa relação que eu tenho com meu corpo, sentimentos e emoções. Então o Aldo já voltou, eu vou permitir que ele continue. Aldo, manda ver aí, meu irmão. Aí a falha, né? Então eu estava dizendo, é preciso que que a gente tome ciência de que as paixões, embora elas sejam absolutamente reais para nós, né? Elas podem ser controladas, elas podem ser administradas por nós, né? Porque às vezes elas são tão poderosas que parecem nos dominar totalmente, parece que não nos dão qualquer possibilidade de defesa, certo? E de autonomia. Então, é fato que elas dominam muitas pessoas por causa da sua intensidade. Mas essa realidade, como eu disse, é para nós, né? As paixões são acontecimentos nas nossas almas. Não tem qualquer realidade fora de nós. Elas nascem em nós, em nossas almas, e justamente por isso nós temos poder sobre elas, certo? Da alma, que eles concebem, como eu disse, como corpórea. E essas paixões podem ser boas ou más. Se é um movimento harmônico, se é um movimento suave, é uma boa paixão. Se é um movimento abrupto, um movimento excessivo, ela é uma paixão ruim. Então, essa é a paixão no modo, no sentido psicofísico, podemos dizer assim, né? Então, a alma, que quando está repleta de boas paixões, ela tem um movimento ordenado e simétrico. E justamente essa simetria é que eles vão chamar de beleza, certo? Uma alma vai ser bela se essa alma for simétrica, se essa alma tiver
plena de boas paixões. E isso justamente é a marca, né, das pessoas, que a gente experimenta, percebe aquela sabedoria, né, aquela tranquilidade. Bom, então, paixões, por outro lado, e opiniões são faces da mesma moeda, são diferentes faces da mesma moeda. As boas paixões são outra face de opiniões e crenças corretas, e as paixões boas são a contraface de opiniões e crenças ruins ou equivocadas. A ideia básica por trás disso, como eu disse, é que o estado natural da mente humana, da alma humana, é a ataraxia, é a tranquilidade, é o bom fluxo, a ausência de agitação da mente. Então, uma paixão ruim significa um movimento assimétrico e irracional da mente, que a desestabiliza, que a agita violentamente, certo? E eles insistem nessa associação de uma paixão ruim com uma falsa crença. Na verdade, como eu disse, são faces da mesma moeda, né? Porque para eles a paixão ruim advém em virtude de uma falta de conhecimento, ou, na terminologia estoica, em virtude de um vício. E, por outro lado, as paixões verdadeiras, boas, perdão, estão associadas a crenças verdadeiras e a virtudes, certo? Por exemplo, se alguém acreditar que cães são seres malignos, são seres ruins, né? Toda vez que ela perceber um cão diante dela, ela vai sentir medo, ela vai sentir, né, sofrimento, ela vai sofrer. Então, ela vai pensar, tem um mal próximo, no caso o cão, né, e é preciso evitá-lo. Então, ela vai sentir medo, e esse medo vai ser tão real quanto a imagem do cão na sua frente. Por outro lado, né, se acreditar, né, quando vê um sapato muito caríssimo na vitrine, e que há um bem à vista e é preciso comprá-lo, então a pessoa vai fazer isso também. E o seu desejo será tão real quanto o sapato à sua frente. Quer dizer, é aquela ideia, a nossa visão do objeto, a nossa ideia do objeto, ela contamina a nossa visão. Ela determina, na verdade, a nossa visão. Se a gente achar que uma coisa é boa, a coisa vai parecer boa para nós. Se a gente achar que uma coisa é ruim, a coisa vai ser ruim para nós. Agora, o problema está justamente aí, quando a gente acha que uma coisa é boa e não é, ou quando uma coisa é ruim e não é. Então, como dissemos, né, a realidade das paixões não é uma ilusão, elas são movimentos de nossa alma, como ondas no mar. As paixões boas são ondas tranquilas e simétricas, que permitem uma cômoda navegação, e as paixões ruins são como ondas tempestuosas, que ameaçam afundar a embarcação. Entretanto, diferentemente das ondas do mar, podemos domar as paixões, acalmá-las, e justamente por isso os estoicos recomendam o autoconhecimento. Na medida em que as paixões ruins são ignorâncias, né, vou chamar assim, as paixões boas são conhecimentos, o primeiro modo de você evitar as paixões ruins é através do autoconhecimento. E como é isso? Em primeiro lugar, é preciso conhecer de quais paixões somos capazes, né? Então, eles fazem como um inventário das paixões. E as ruins são fundamentalmente 4: o desejo irracional, o medo irracional, o prazer irracional e a dor ou o sofrimento. E entre as boas, temos fundamentalmente 3: o desejo racional, o cuidado e o contentamento. E como se distinguem as boas das más, né? Como eu já disse, pelas crenças verdadeiras ou falsas. Se você deseja algo que parece um bem, mas na verdade é um mal, esse desejo é irracional e perturbará sua alma. Se você deseja algo que é realmente um bem, esse desejo é racional e fará bem à sua alma. Se você teme algo que parece um mal, mas na verdade não é, esse medo é irracional e perturbará a sua alma. Se você teme algo que é realmente um mal, esse temor, que se traduz em cuidado, é racional e fará bem à sua alma. Se você deseja algo que é realmente um bem, esse desejo é racional e fará bem à sua alma, consequentemente. E o prazer será irracional se você senti-lo por desfrutar algo que parece um bem, mas não é. Então, é sempre a mesma ideia, certo? Então, o conhecimento vai servir para nos permitir distinguir entre o que parece bom e não é, entre o que parece bom e não é. Só o sofrimento não tem contrapartida, vocês viram, né? Porque as paixões ruins são 4, incluindo o sofrimento, as paixões boas são 3. Porque o sofrimento, na verdade, é como uma síntese das demais paixões. Porque o desejo irracional te leva ao sofrimento, o medo irracional te leva ao sofrimento,
né? Então, todas as paixões acabam resultando em sofrimento. Então, fica evidente porque devemos ter uma ideia clara sobre quais coisas são realmente boas para nós ou não, quais são realmente mais ou não, porque justamente isso é que nos vai permitir nos libertar dessas paixões ruins, certo? Pois bem. Então, no processo de autoconhecimento, as primeiras coisas que nós devemos refletir são as seguintes, né? Primeiro, quais são os nossos medos principais? Cada um vai ter mais medo de uma coisa do que de outra, certo? E por que é bom a gente avaliar, a gente perceber, a gente inspecionar essa questão dos medos? Porque o medo que nós sentimos de uma coisa, quando ele é irracional, significa que nós não sabemos lidar com essa coisa. E por não sabermos lidar com essa coisa, isso vai nos causar uma perturbação na alma e, consequentemente, infelicidade, né? Certo? E também, quais são nossos objetos de desejo? Quais são as coisas que nós desejamos mais? Mais uma vez, se desejamos coisas que não são boas, esse desejo vai acabar virando sofrimento, certo? E por que desejamos as coisas que não são boas? Porque não conhecemos verdadeiramente o que elas são, né? Porque se soubéssemos que elas são mais, não teríamos como desejá-las, certo? Alguns exemplos aqui. Por exemplo, se desejamos a mulher de nosso amigo, devemos realizar esse desejo a todo custo, pondo de lado a amizade? Ou será o desejo sexual condicionalmente bom, isto é, desde que saciado, respeitando as relações sociais e as leis? De novo, quanto às coisas que tememos, são elas realmente temíveis por si ou, na verdade, não sabemos como lidar com elas com devido cuidado, certo? E, nesse ponto, os estoicos seguem Heráclito, né? Eles seguem Heráclito em muitos pontos, e esse é um deles. Para Heráclito, cada coisa tem dois lados, certo? Tem um aforismo do Heráclito que diz: a água do mar é mais pura e mais poluída. Para os peixes é potável e salutar. Para os humanos é impotável e deletéria, né? Destrutiva, venenosa. Então, a mesma água é boa para o peixe, é ruim para o homem, certo? Então, isso significa que a água do mar não é boa por si mesma, porque ela é boa em relação a quem a utiliza. E, por outro lado, os estoicos seguem a sabedoria de Sócrates, né? Tem um diálogo de Platão chamado Eutidemo, e nele Sócrates fala para os ouvintes: façam uma lista dos bens. Aí as pessoas dizem beleza, riqueza, saúde, sucesso, né? Agora façam uma lista dos males. Aí, pobreza, doença, ser obscuro. Aí Sócrates pergunta: mas vem cá, todo mundo que tem riqueza é feliz? Ou às vezes a riqueza é exatamente aquilo que destrói a pessoa. É o motivo, né, meio para a destruição da pessoa. De fato, né? Muitas vezes a riqueza destrói a pessoa. Toda pessoa que é bem-sucedida, que tem sucesso, que é famosa, é feliz? Claro que não. Não precisamos nem falar, porque às vezes outras circunstâncias tornam a pessoa infeliz. A saúde é sempre motivo de felicidade? Não. Às vezes, justamente porque você tem a saúde, você se arrisca a fazer coisas que você não faria se não tivesse, né? E aí, mais uma vez, ela não é um bem por si mesma, né? E a mesma coisa dos males. Às vezes, a pessoa na pobreza tem um comportamento melhor do que na riqueza. E na riqueza, ela se perde, né? Em vícios e todo tipo de coisa. Às vezes, a pessoa na obscuridade tem um comportamento melhor do que no sucesso. No sucesso, ela se perde. Então, o que o Sócrates está mostrando é que essas coisas não são boas ou mais por si mesmas, mas elas são boas ou mais conforme elas são usadas, né? E para fazer um bom uso delas, é preciso daquilo que ele chama de sofia, que é preciso daquilo que ele chama de sabedoria. E é exatamente isso que os estoicos estão dizendo no caso das paixões. Para curar cada uma dessas paixões é preciso uma certa sabedoria. É preciso que você descubra, que você aprenda o modo de lidar com cada uma das coisas com as quais você lida no mundo, para que você possa livrar-se, né? Tanto se comportar bem diante delas, fazer bom uso delas, quanto também, consequentemente, ter sua alma equilibrada, tranquila, porque se você sabe como lidar com uma coisa, você não vai sentir nem medo irracional, nem desejo irracional, nem sofrimento.
E mais ou menos, por exemplo, como a gente vê aqueles caras que lidam com cobras, né? À medida que você não tem o conhecimento, aquilo é um procedimento letal, né? Lidar com uma cobra venenosa. Mas na medida que você tem, é uma coisa comum, tranquila, e as pessoas fazem isso com toda tranquilidade. Outro caso, outro exemplo muito bom disso é o trabalho num pronto-socorro, né? Uma emergência. Para qualquer um de nós que não tem, como eu, por exemplo, que não tem um treinamento médico, é um terror. Imagina uma emergência, vendo as pessoas, né, feridas, né, e não sabendo como ajudar. Eu sentiria medo, sofreria, né? E com certeza não seria uma experiência boa para mim, nem, muito menos para os pacientes, porque eu não disponho do conhecimento para lidar bem naquela situação. Mas já um médico experimentado é o contrário. Ele não só age com tranquilidade, né, como também, através dessa tranquilidade, ele salva a vida das pessoas. Por exemplo, alguns anos atrás, teve no carnaval em Olinda, uma moça estrangeira, eu acho que era alemã, levou um tiro no coração. Ela chegou praticamente morta no pronto-socorro. O médico, calmamente, abriu o peito dela, viu o coração, tirou a bala do coração, deu os pontos na ferida do coração e suavemente fez uma massagem no coração. Ele voltou a pulsar. Ele literalmente salvou a vida da mulher, né? E por que ele fez isso? Porque ele tinha conhecimento. E porque esse conhecimento lhe permitiu agir com calma e cuidado, certo? Então ele pôde cuidar da mulher muito bem e salvar a vida dela, né? E fazer o seu trabalho, certo? Então, é preciso que a gente avalie a nossa vida sob diversos pontos de vista para que a gente possa identificar em que áreas somos mais carentes de conhecimento, certo? Para que, suprindo essas lacunas, possamos eliminar as paixões ruins que nos atormentam. E, consequentemente, né, esse já é o segundo ponto que eu mencionei lá acima, né, agir melhor no mundo. E a natureza nos indica onde estão nossos problemas. Nossos problemas estão exatamente lá onde estão as paixões que nos fazem sofrer. Então, quando a gente sofre diante de alguma coisa, em alguma circunstância, é sinal de que justamente aquele conhecimento para lidar com aquela situação nos falta, né? Esse é o sinal que a própria natureza nos dá. Então, eu formulei aqui umas questões que cada um deve fazer a si mesmo, né, para averiguar em que área é mais carente de conhecimento, né? Então, por exemplo, quais são os seus medos principais? De que coisas você sente mais medo? Já anunciamos isso acima, né? Quais são os objetos de desejo principais? Também, já falamos sobre isso. Um outro ponto mais específico, em que lugar você é tomada por paixões ruins? No trabalho, em casa ou na rua? Porque às vezes a gente tem problemas no trabalho porque a gente não sabe lidar com as pessoas lá. Ou às vezes é em casa, ou às vezes é na rua, né? E isso indica que a gente vai ter que aprender como lidar nessas diferentes situações. Com quais pessoas você se estressa mais? Homens, mulheres, jovens, idosos? Quais assuntos lhe causam mais medo e apreensão? Notícias políticas, econômicas, policiais? E aí, no âmbito mais próximo de nós, e o próprio seu corpo desagrada, aqui no seu corpo você gostaria de mudar, por exemplo? Né? Que características mentais você te entristecem, né? Por exemplo, se você é muito nervoso ou calmo demais em situações que não deveria, né? E você se sente sem valor, você se sente uma pessoa indigna de ser amada. Então, essas questões, de acordo com as respostas que você der, você vai perceber que certos conhecimentos estão faltando, né? Então, e esses conhecimentos que faltam impedem que você tenha uma relação consigo mesmo e com a realidade de modo harmonioso. Porque nós tememos as coisas com as quais não sabemos lidar e sofremos. E muitas vezes desejamos coisas que não são realmente boas, e esse desejo nos faz sofrer. E também as paixões ruins que nos fazem sofrer surgem porque não sabemos o melhor modo de nos comportar no trabalho, em casa, na rua. Enfim, e nossas relações com homens, mulheres e jovens ou idosos nos fazem sofrer é porque nos falta conhecimento para saber lidar com eles. As notícias do mundo nos fazem sofrer é porque nós não sabemos como devemos nos posicionar diante do mundo ou o que devemos esperar dele, certo? E se nos sentimos mal em nós mesmos, então nos falta conhecimento essencial sobre quem somos e o que podemos esperar da vida, certo?
Então, de acordo com os estoicos, as paixões ruins se transformam em sofrimento, e o sofrimento é o resultado de uma alma agitada e inquieta diante de situações ou coisas com as quais não pode ou não sabe lidar. A agitação é decorrente de uma desarmonia entre a alma e o mundo. Para os estoicos, a alma é uma parte do mundo, devendo estar em harmonia com o mundo para ficar de acordo com a natureza. Para os estoicos, os princípios ativo e passivo se combinam para dar origem ao cosmos tal como o conhecemos. Todas as coisas, por isso, estão conectadas, certo? E todas fazem parte de um grande sistema. Para eles, o universo é um grande ser vivo que abriga em si toda a vida e também toda a morte, que cria todas as coisas e também as consome todas, em um perene processo cíclico do qual fazemos parte. Por isso, e esse é o primeiro passo, né, para a questão do autoconhecimento, para se colocar numa forma adequada no mundo. Por isso, o primeiro passo para que compreendamos o cosmos e nos harmonizemos com ele é aceitar as coisas como são. Quanto a isso, o estoico Epiteto, que viveu há 2000 anos em Roma, nos diz: não desejes que os acontecimentos ocorram como queres, mas deseja que ocorram como ocorrem, e tua vida terá um curso sereno. Esse é o capítulo 8 do Manual de Epiteto. O que isso quer dizer? Que é preciso, antes de tudo, aceitar as coisas como são, reconhecer a realidade delas, reconhecer primeiro o caráter efêmero de todas as coisas, reconhecer a seguir a imperfeição de todas as coisas do mundo, incluindo a nossa própria. Pois, por mais que busquemos a sabedoria, jamais seremos totalmente sábios, como bem nos mostrou Sócrates, e como Sêneca enfatiza na sua vida feliz. Isso aqui é um pedacinho da vida feliz de Sêneca. Diz ele: eu não sou sábio e não serei. Exige de mim, portanto, não que eu seja igual aos bons, mas unicamente melhor que os maus. Basta-me a cada dia cortar alguns de meus vícios e refrear meus desvarios. Isso é um ponto muito importante, porque por causa disso, alguns começaram a interpretar o estoicismo, desde a antiguidade, como fosse uma espécie de passividade, filosofia passiva, né? Que, segundo a qual não te resta nada senão aceitar as coisas e acabou-se. Mas não. Você deve aceitar as coisas justamente para poder mudá-las. Porque, por mais estranho que pareça, né, à primeira vista, é difícil aceitar as coisas como elas são. Justamente porque nossas opiniões e paixões obstruem nossa visão da realidade. Então, em primeiro lugar, é difícil, por exemplo, aceitar que nosso amigo, que amamos, na verdade é dissimulado, está próximo de nós por interesse. Ou não é recíproco em sua amizade. É difícil a gente falar, poxa, né? Esse amigo não é de verdade. É difícil aceitar que a pessoa com que nos casamos já não nos ama mais e quer partir. É difícil aceitar que as pessoas com as quais queremos criar uma comunidade não estão realmente interessadas nisso. É difícil aceitar que as pessoas desprezem as coisas que mais amamos ou não lhes deem qualquer importância. Por isso que ele está enfatizando essa necessidade de aceitar. Porque se você não aceitar a realidade, você não vai conseguir mudá-la. E aceitar a realidade é ver as coisas como elas são. Certo? Bom, para aceitar esses fatos, devemos deixar de lado os juízos morais e tentar entender a situação. É uma coisa que pouco se faz hoje em dia. Né? Hoje em dia, vemos todo mundo sendo julgado ininterruptamente. Né? E Epiteto nos ajuda a isso, dividindo as coisas do mundo entre as que dependem de nós e as que não dependem. A vontade, as opiniões dos outros, os sentimentos dos outros não dependem de nós em absoluto. Certo? Cada um tem a sua vontade. Podemos, no máximo, através da persuasão, tentar fazê-los se interessar pelas coisas que gostamos, por nossas ideias, mas, em última análise, a vontade deles está sob o controle deles, não nosso. Como as crianças não se cansam de lembrar, né? As crianças já sabem disso desde que... e falam sempre que ninguém manda na minha vontade, né? E é fato. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber que, em relação à vontade alheia, a gente tem os limitados recursos da persuasão, nada além disso. E, além disso, temos que aceitar as coisas como são, porque não há alternativa. Não podemos mudá-las mesmo. Suponho que alguém se revolte pelo fato que vai morrer. Para onde ele irá para escapar da morte? Alguma região do mundo livre da morte? Não. Da mesma forma, se uma pessoa que amamos não nos ama mais, mas nos despreza ou nos seja indiferente, o que fazer para mudar seus sentimentos? Não podemos mudar seus sentimentos. Eles são o que são. E, como eu disse antes, isso significa que cairemos num fatalismo, que temos que aceitar o falso amigo, o cônjuge indiferente, de forma alguma. Aceitar a realidade, ou cair na real, né? Tem até esse termo popular, né?
Como dizem, é o primeiro passo para nos livrarmos das paixões ruins e de suas situações opressoras. Aceitamos aquele que temos como amigo, aceitamos que aquele que temos como amigo não é de fato, deixemos ele então com sua falsa amizade e vamos em busca de amigos verdadeiros. Aceitamos o fato de que nosso cônjuge não nos ama mais, é hora de tomar coragem e buscar a separação para que no futuro estejamos disponíveis para o amor real. Convivemos com pessoas com as quais não compartilhamos visões essenciais do mundo, deixemos elas de lado e busquemos as pessoas com as quais possamos compartilhar esses ideais. O nosso trabalho não nos realiza, nossos colegas nos oprimem, talvez seja a hora de mudar de profissão, mudar de áreas, buscar novos horizontes. Assim, para nos livrarmos das paixões ruins que desestabilizam nossa alma, temos que mergulhar num processo de autoconhecimento e num processo de reconhecimento do mundo em que vivemos. Só assim, reconhecendo e conhecendo nossa realidade, poderemos modificar nossa atitude diante delas e o mundo à nossa volta. Eu sou Aldo Dinucci, sou doutor em Filosofia pela PUC do Rio, professor da Federal de Sergipe, sou coordenador do GT Epiteto, da Ampof, e para mais textos meus, visitem minha página no academia.edu, tá certo? E também os textos de disseminação que eu publico no Sociedade Científica, o site, socientifica.com.br. Obrigado a todos, espero que todos nós alcancemos a tranquilidade da alma, ou como dizem os históricos gregos antigos, a euroia, o bom fluir da mente. Bom dia a todos.